Oi, gente, eu sou a professora Liege Santana. Vou discutir com vocês nessa disciplina o tema Educação Inclusiva. Eu já fiz outros trabalhos para a Rede Católica também, talvez alguns de vocês já me conheçam. E nessa aula de hoje, eu gostaria que vocês ficassem atentos ao material que foi postado para vocês, que se compõe de o documento, nacional, que é o de Políticas Nacionais para a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é um documento do MEC, e um vídeo que contempla exatamente a leitura desse documento por parte daquelas pessoas que o elaboraram. Então, esse é o material que vai servir de base para essa nossa primeira aula. Bom, gente, quando é que começou essa discussão educação inclusiva? É claro que ela vem de sempre, de longe, desde que a exclusão começou a acontecer na sociedade. Em termos de Brasil, a gente pode falar um pouco de uma iniciativa importante que ocorreu já na época do Império, que foi a criação de um instituto para cegos, no final do século XIX, e de um instituto para surdos no Rio de Janeiro. Desde então, as discussões e a legislação vêm seguindo uma trajetória lenta, bastante lenta para aquelas pessoas que foram colocadas, foram deixadas por fora da escola, por terem uma deficiência auditiva, visual ou por algum outro nível de deficiência, seja mental, neuromotora, enfim. Esses são os excluídos, né? Esse documento, ele é muito importante para a gente, mas a gente também pode pontuar, historicamente, um documento muito importante que data de 1994, que é o documento de Salamanca, que reuniu na Espanha 88 países com delegados, representantes desses países que discutiram a educação especial do ponto de vista da inclusão. Agora, então, da década de 90 para cá, a gente tem uma discussão que sempre vai estar ligada a atender a pessoa com necessidades educativas especiais, mas para incluí-la na escola, para incluí-la na sociedade. No Brasil, a LDB 9394, de 1996, fez um capítulo específico, dedicou um capítulo, o capítulo 5, especificamente à educação especial. A LDB já representa um avanço. Por quê? A LDB traz o atendimento à criança, ao adolescente, ao jovem com necessidades educativas especiais como um dever do Estado. E cumpre a escola do Estado, então, elaborar currículos, métodos, técnicas específicos para atendimento às pessoas, aos alunos com necessidades educacionais especiais. A LDB também contempla a terminalidade específica para esses alunos, ou seja, aqueles alunos que não conseguirem seguir, por exemplo, a educação básica, junto com os outros alunos, concluir os 9 anos no mesmo tempo dos outros alunos, é obrigação da escola prover uma terminalidade para esses alunos. A LDB também fala da profissionalização, da preocupação da escola em profissionalizar, em inserir esses sujeitos no mercado de trabalho, certo? E a gente tem, depois da LDB, em 2007, uma portaria do MEC que traz detalhadamente os princípios, as diretrizes do Brasil para a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. É um documento que está até postado para vocês analisarem e a gente vai falar um pouquinho sobre esse documento, né? Um documento que foi elaborado pelo MEC e em 2007 foi, digamos assim, oficializado através de uma portaria. Esse documento faz um levantamento histórico das iniciativas
brasileiras para incluir as crianças com necessidades educacionais especiais na escola. E tem algumas coisas que são marcas desse documento. Por exemplo, o conceito de exclusão, né? Para esse documento, incluir, tem a ver com definir quem são os excluídos, né? Para o documento, então, excluído é aquele que está fora dos padrões homogeneizadores da escola. Ou seja, a escola, historicamente, costumou dizer que existem os bons, os médios, os fracos, os capazes, os incapazes, e quem está fora desses padrões determinados para a escola, geralmente são excluídos. A minha formação é em psicopedagogia e eu trabalho muito com a escola quando vou levar relatórios dos alunos que eu acompanho. E essa dificuldade que os professores têm em lidar com aquele aluno que foge aos padrões da escola é muito grande. Recentemente eu estive conversando com uma supervisora de uma escola e ela disse o seguinte: Liege, você traz aqui o relatório, você está mostrando para nós que essa criança ela precisa de um olhar diferente, porque ela é diferente, no sentido de ter um excesso de agitação, de não dar conta de cumprir quietinha na carteira dela aquilo que as outras crianças fazem. E os professores leem o relatório, discutem comigo o relatório, mas na hora de penalizar esta criança, eles penalizam igualmente, eles avaliam igualmente. E normalmente ela é muito penalizada, porque esse comportamento dela, ele determina muitas vezes que ela não faz uma tarefa ou outra, não dá conta de seguir a tarefa, e ela sofre com a nota. Então, por mais que eles compreendam isso, os professores, eles não dão conta de entender essa criança e planejar para ela atividades, avaliações que possam torná-la inclusa no grupo. E, enfim, esse é o relato da escola, né? Mas o documento, ele avança, ele vai além. Além de dizer quem são os excluídos, ele coloca como obrigação do Estado, da escola do Estado, incluir essa criança e assisti-la em todas as suas necessidades. Para tanto, então, a gente tem que ter as instalações da escola apropriadas a essa criança, e se ela é um deficiente visual, é preciso que haja uma arquitetura adequada para ela. Se ela é um deficiente auditivo, é preciso que a escola ofereça a linguagem de Libras, que é a linguagem falada no Brasil, utilizada no Brasil pelos não ouvintes. A escola precisa oferecer rampas, acessibilidade arquitetônica. Então, o documento ele é claro nisso. O objetivo, então, é incluir essa criança de todas as formas. Bom, além disso, o profissional que vai lidar com essa criança, além de ser o professor da sala regular, que trabalha com todas as crianças, então esse professor que trabalha com todas as crianças, ele não tem obrigatoriamente que ter uma formação específica para atender o aluno a ser incluso. É preciso que a escola ofereça, forme um outro profissional. E dentro da formação desse outro profissional, é preciso contemplar o quê? Conhecimentos gerais relacionados à docência e conhecimentos específicos relacionados à política de educação inclusiva. Então, esse professor, por exemplo, ele deve acompanhar o aluno na sala de aula e auxiliá-lo e dar atendimento especializado a esse aluno na sala de aula. Fora da sala de aula, se a escola, e pressupõe-se que a escola determine uma sala de recursos, uma sala de atendimento especial que vai ter material, por exemplo, em braille, né, ou lupas especiais, ábacos, enfim, todos os instrumentos que são necessários para que facilite a aprendizagem da criança
com necessidades educacionais especiais. E o professor, ele tem por obrigação que dominar todos esses conhecimentos, né? Um professor especializado. Além disso, esse professor precisa ter noções de gestão em educação inclusiva, porque, além de transitar dentro da escola, ele também deve acompanhar esse aluno na comunidade, por exemplo, no posto de saúde da comunidade, quando ele for receber um atendimento especializado, certo? Esse professor, esse profissional especializado e responsável por incluir esses alunos com necessidades educacionais especiais, então, ele tem que ter uma formação muito ampla. Eu acho que talvez seja essa a grande novidade deste documento, porque o professor da escola regular, o professor da sala regular, ele não precisa se sentir tão responsável, ele não precisa se sentir tão sobrecarregado, para além de dar conta de todo o conteúdo, do desenvolvimento das atividades curriculares, ele necessariamente tem que ter um professor de apoio, certo? Então, o objetivo do documento é exatamente traçar as diretrizes, os objetivos, a missão da escola, dessa vez, includente, né? Não uma escola excludente, mas agora uma escola includente. E nós podemos dizer, então, para finalizar, o seguinte, que nós temos, pela LDB e por esse documento do MEC, que prevê as diretrizes, um avanço muito grande ou avanços muito grandes com relação à acessibilidade de todos os indivíduos diferentes, como somos todos nós, né, ao ensino à escola. São avanços legais, mas que a gente diria que, historicamente, os avanços reais ainda precisam ser muito conquistados. E esses avanços, eles vão depender muito do nosso envolvimento, da nossa prática, das nossas reflexões, da nossa postura no cotidiano, para que possamos fazer cumprir a lei. Muitas iniciativas têm sido feitas, né? A gente tem, por exemplo, recentemente, a presidenta Dilma já liberou, aprovou uma lei agora liberando os impostos sobre aparelhos para deficientes auditivos, visuais, enfim, todas lupas eletrônicas, todos aqueles instrumentos que saem num preço muito alto, a gente tem agora uma isenção de impostos que reduz de certa forma. Direitos têm sido conquistados. A acessibilidade arquitetônica, né, já é um direito, mas eu acho que a sociedade civil e nós, educadores, precisamos estar cotidianamente pensando nessa criança, nesse aluno que historicamente sempre foi excluído, que agora tem mais chance de ter uma trajetória melhor dentro da escola, de poder construir uma identidade, uma subjetividade, contar a sua história de uma maneira que seja aceito, que seja participativo, enfim, acho que a gente pode terminar com essa reflexão.